Saudações alvinegras. E aí, meus amigos? Bom, chegamos a um momento de fazer agora uma análise já do segundo turno, né? Hoje praticamente termina o primeiro turno com o jogo do Cuiabá e o Atlético Paranaense. Esse jogo aí pode não nos afetar na tabela, mas pode significar que esses dois times, assim como foi ontem Vasco e Bragantino, eles podem fazer um trabalho importantíssimo para a conquista do Botafogo. Eu já havia falado isso nos outros vídeos. Por quê? Quando chegarmos na 8ª rodada, segundo as minhas provisões, minhas análises, quando chegar na 8ª rodada, o campeonato já vai estar praticamente decidido. E você tem visto claramente nos jogos dos clubes que estão na parte de baixo da tabela que eles estão melhorando muito. Com exceção do Atlético Mineiro, do próprio Vasco, mas o Vasco já apresenta melhoras. O Goiás, o Bahia, os demais times, o Santos, os demais times, eles estão se reforçando e eles já estão apresentando melhoras. Olha a ascensão do Fortaleza, Olha a condição do Bragantino, também do Cuiabá. Então, nós estamos vendo que os times que estão brigando com o Botafogo para ser campeão, ao enfrentar esses times, quando eles enfrentarem esses times, vão ter dificuldades, assim como o Botafogo. Só que uma diferença. Primeiro, o Botafogo joga a maioria dos jogos contra esses times em casa. E segundo, o Botafogo tem uma boa distância do segundo colocado, Vocês se lembram que eu tenho falado seguidamente em todos os meus vídeos sobre o resultado espelhado. Eu falei exatamente sobre a condição que o Botafogo tem de visar sempre o segundo colocado. O segundo colocado hoje é o Palmeiras, Pode vir a ser o Grêmio, mas o Grêmio enfrenta o Corinthians. Então nós temos grandes possibilidades de jogar sempre no resultado espelhado. O Palmeiras ganhou, nós temos que ganhar também, Palmeiras empatou, nós podemos empatar e se ganharmos vamos abrir mais vantagem. Então a probabilidade do Botafogo de abrir vantagem a cada rodada é muito grande. Eu tinha feito a previsão de que nós terminaríamos o primeiro turno com uma média de 13 a 15 pontos. Então, para os resultados já fixados, já estabelecidos, nós temos a diferença de 13 pontos para o Palmeiras. Mas pode virar 11 pontos caso o Grêmio ganhe o jogo contra o Corinthians. Mas isso foge à nossa análise, Porque nós fizemos as nossas análises com todos os jogos transcorrendo normalmente. Mas esse fato pode ser que o Grêmio na frente tenha uma motivação a mais, ou o Corinthians uma motivação a menos, ou até o Corinthians uma motivação a mais, e que cause aí um resultado às vezes favorável ou não ao Botafogo. Mais uma vez eu queria comentar com vocês sobre os vídeos passados que eu tenho feito. Como eu disse, eu participei de muitos grupos, eu briguei muito, muita gente não tinha paciência, Eu entendo. Eu citei lá nos grupos que eu participava, eu falava, pessoal, nós ficamos 21 anos sem ganhar nada, Vocês não viram o Botafogo, o sofrimento, o que era 21 anos sem ganhar nada. Até em 89, com o gol do Maurício, nós saímos do jejum de títulos. E aí o Botafogo veio, um título aqui, 90 ganhamos também, depois ganhamos
Em 92 já fomos para a final do Brasileirão. Em 95 já ganhamos o Brasileirão. E assim por diante nós fomos sendo campeões, um ano, um outro não, um ano, 2 anos não, 3 anos não, mas sempre essa nova geração veio vendo o Botafogo ser campeão, ainda que fosse do Campeonato Carioca, né? Mas nós sofremos muito naquela época. E eu tenho dito sempre o seguinte, pessoal, a SAF está no caminho certo. Malhavam o Luiz Castro, falavam do Chay. Não, o Chay é o cara do time. E eu explicava, pessoal, o problema não é ser o cara ou deixar de ser o cara. O problema é o jogador entender a filosofia do novo técnico. O novo técnico tem uma filosofia. Então, se o jogador ele não entende, o que o técnico vai fazer? Ele vai simplesmente mandar o jogador embora? Não. Ele vai manter ali, vai dar oportunidades, como foi dado ao Chay, muitas oportunidades. Eu estou citando o Chay aqui, um exemplo, tá? Teve também o Diego Gonçalves, Luiz Oyama, muitos jogadores tiveram oportunidade, Daniel Borges, né? Muitos jogadores tiveram oportunidade. Isso ninguém pode reclamar que o Luiz Castro não deu oportunidade. Mas o que eu comentava, pessoal, calma, ele vai fazendo as análises, e vai passando para a diretoria, aquele jogador que ele quer que permaneça e aquele que não permaneça. Os que não permanecerem, é lógico que eles vão contratar jogadores para substituir. O Erisson foi um. Entendeu? Jogadores que, às vezes, eles têm dificuldade de entender o processo, de entender o sistema, a metodologia de jogo, às vezes até a metodologia de treinamento. Vamos treinar de manhã e de tarde. Aí já tem aquele jogador que, treinar de manhã e de tarde, a gente sempre treinava à tarde. De manhã eu não me sinto bem para treinar, cara. Se você não se sente bem para treinar, o que o técnico pode fazer? É fazer um xizinho lá no seu nome e encaminhar para a diretoria. Esse jogador não aguenta treinar de manhã e de tarde. Simples. Então foi isso que foi feito no momento do Luiz Castro. Eu agradeço muito ao Luiz Castro, eu sempre falo isso. Agradeço muito ao Luiz Castro pelo trabalho que ele fez. Tudo o que foi pedido ao Luiz Castro, ele cumpriu. Ele viu as estruturas do Botafogo, ele modificou as estruturas do Botafogo, ele modificou o elenco do Botafogo, ele modificou o principal, a mentalidade dos jogadores do Botafogo, que era aquela mentalidade que eu chamo a mentalidade biriba, né? Céus, vida, azar, tudo. Tem coisas que só acontecem ao Botafogo. Cara, isso aí não tem razão de si. Tu tá entendendo? Quando você olha na lente de aumento, você vê que isso não tem, isso só prejudica o time. Então o Luiz Castro ele mudou a mentalidade do jogo do Botafogo, do time do Botafogo, trouxe para dentro da torcida do Botafogo uma mentalidade também diferente de ver o time, né? Porque a torcida do Botafogo, ela em muito momento ela é ansiosa demais e já começa a vaiar. E o Luiz Castro ele foi muito cirúrgico quando ele foi modificando, introduzindo a mentalidade dele e outra, com muita personalidade. Ele trouxe para ele a responsabilidade por tudo que aconteceu no Botafogo. E o John Textor, como um visionário, como um diretor, um acionista majoritário, acostumado a vencer, ele fez o quê? Manteve o Luiz Castro. Isso foi fundamental para o momento que nós estamos hoje. Eu estou controlando o tempo, já vai chegar a 10 minutos, eu vou parar esse vídeo por aqui e depois vou fazer outro vídeo falando sobre a chegada do Bruno Lage. Já falei, todos os vídeos estão lá, está lá registrado. Eu sou, virei fã do Bruno Lage. A chegada, substituição rápida do Luiz Castro pelo Caçapa foi muito importante. A vinda do Lúcio Flávio para dentro do plantel, né, da comissão,
muito importante também, ajudou muito, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Vamos em frente, vai dar tudo certo. Começamos o segundo turno com o jogo com o São Paulo. O gramado do Morumbi permite ao Botafogo a manter a intensidade. É um gramado de primeira linha. Então temos tudo para sair até vencedor. Tá? Mas durante a semana a gente vai analisar essa questão que vai ser importante para nós, né? Começarmos com vitória e num crescente, tá bom? Um grande abraço a todos. Celso Rodrigues, Celcinho, Luiz Celso, você pode me chamar como você quiser. Vai lá no canal, se inscreve, tá? Vê lá os vídeos anteriores, vê o que eu falo, tá bom? Tá tudo lá, não tem mistério. Esse quadro é o quadro Botafogo sem mimimi. Você pode criticar, você pode elogiar, você pode convidar seus amigos para ver o jogo, compartilhar com eles para ver o vídeo, compartilhar com eles. Vai lá. Ó, o vídeo às vezes sai um pouco longe, grande, mas eu só faço um vídeo por dia. Entendeu? Outros fazem 2, às vezes 3 vídeos por dia. Então, o que eu falo, porque eu não sou youtuber, eu não tenho a responsabilidade de trazer notícia, eu não sou jornalista, então eu faço só as minhas considerações. Mas as minhas considerações têm coerência. Eu acredito que tem, são minhas, né? Então, eu parto desse princípio, que elas são coerentes. Tá bom? Um grande abraço. Tá? Celso Rodrigues, saudações alvinegras.